Eu tô tomando um chazinho, tá fazendo tanto frio aqui. Mas eu, como uma boa professora, tô aqui preparando as minhas aulas. Mas aí, Antônio, surgiu uma dúvida. Eu estava pensando assim nas reduções ligadas à província jesuítica do Paraguai. Sabe, eu tenho uma dúvida. Como é que aconteceu a chegada dos missionários nesta região? Prof. Matilde, esse seu chá parece estar de fato muito delicioso. Mas vamos à resposta à sua pergunta. Como já disse no outro episódio, os jesuítas chegaram na porção espanhola da América, no Peru, em 1568. No México, eles chegaram 4 anos depois, em 1572. De modo que já no período inicial, além da província do Brasil, os jesuítas criaram ainda as províncias do México e do Peru. Lembrando que províncias são estruturas administrativas regionais da Companhia de Jesus. Do Peru, os jesuítas começaram em 1586 a expandir seu trabalho para outros lugares, mais ao sul da América, seguindo o caminho em direção a Buenos Aires, principal porto de chegada dos espanhóis àquela porção da América. Naquele ano, os jesuítas chegaram à governação de Tucumã, formada por 5 cidades: Salta, Esteco, San Miguel, Santiago del Estero e Córdoba. Essa vasta região de quase 300 léguas contava na época com apenas 5 sacerdotes não jesuítas, os quais não sabiam sequer a língua dos indígenas, algo considerado muito grave para um inaciano. 2 anos depois de chegarem à região de Tucumã, os jesuítas do Peru chegaram no antigo Paraguai, em torno do ano de 1588. Mas os primeiros jesuítas a entrar aí, na região do Guairá, localizado hoje no estado brasileiro do Paraná, foram os jesuítas brasileiros. Mas isso gerava um problema político muito sério, já que os missionários eram extremamente devotados aos seus reinos e aquele espaço pertencia, pelo Tratado de Tordesilhas, à Espanha. Não é demais lembrar que o antigo Paraguai incluía terras do atual Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, do Uruguai, boa parte da Argentina e da Bolívia, além do atual Paraguai. Todo esse espaço pertencia ao vice-reino do Peru. Mas pensando assim, qual seria o motivo que levou a Companhia de Jesus a criar a província jesuítica do Paraguai? Muito boa a sua questão, professora Matilde. O ingresso dos missionários em terras mais ao sul do Peru acompanhava o avanço da colonização. Eles atendiam às cidades espanholas implantadas e realizavam missões no entorno delas, buscando catequizar os indígenas, mas não estabeleceram povoados num primeiro momento, passando-se praticamente 3 décadas até a criação da primeira redução jesuítica, embora já existissem reduções franciscanas na região de Assunção, mais a leste desde 1580. Mas, menos de 15 anos depois de sua chegada, os jesuítas avaliaram se seria conveniente continuar com as missões no Paraguai e em Tucumã, uma vez que elas eram volantes e os missionários ficavam muito distantes do olhar do provincial,
que residia em Lima, no Peru. Naquele momento, todo o espaço da América do Sul espanhola pertencia à província jesuítica do Peru, e a dilatação do espaço missionário começou a gerar preocupações à administração dos jesuítas, pois, como ordenado pelas constituições, os superiores deveriam realizar visitas constantes a esses estabelecimentos, fato impossibilitado pelas grandes distâncias. O superior-geral Cláudio Aquaviva enviou então à província peruana, no início do século XVII, o visitador padre Esteban Paz, para remediar o problema. A ideia do visitador era suprimir as missões tanto em Tucumã como no Paraguai. Mas devido aos pedidos dos moradores pela continuidade das missões em ambos os lugares, ele deixou a decisão final a cargo do padre-geral. Enquanto isso, decidiu que os jesuítas da região de Córdoba morariam juntos por 4 meses no ano e nos demais meses poderiam continuar com as missões volantes, resolvendo, em parte, o problema da vida em comunidade. Aliás, um dos fundamentos da Companhia de Jesus. As missões realizadas no Paraguai, entretanto, decidiu por encerrá-las, entregando-as de vez para os jesuítas brasileiros. Entretanto, as leis proibiam que os portugueses se misturassem nos assuntos da colônia espanhola, embora naquele momento ambas as nações estivessem sob o poder de um mesmo rei, no fato histórico conhecido como União Ibérica. Depois de conhecer em loco a região, o padre visitador sugeriu a separação da província do Peru em 2 novas províncias, a do Peru e a do Tucumã. Mas a costura final da decisão sobre o assunto foi feita em 1602, em Roma, pelo padre Diego de Torres Bolho, que à época era o procurador da província do Peru. Depois de muita análise, e principalmente devido à pressão recebida por cartas enviadas pelo povo do Paraguai e de Tucumã, o superior-geral e seus assessores decidiram dividir a província do Peru, criando uma nova província jesuítica. Diego de Torres foi nomeado provincial dessa província e sugeriu que ela incluísse também o Paraguai, região que havia ficado de fora da decisão. A província foi instalada na capital de Tucumã, Córdoba, em 1607. Ah, entendi. Não, só um pouquinho. Eu queria entender, mas por que o provincialado dos jesuítas foi instalado em Córdoba, na Argentina, e não na capital do Paraguai, Assunção? Poxa, professora Matilde, não havia pensado nisso. Mas vamos lá. A escolha de Córdoba como cabeça da província jesuítica do Paraguai, lugar onde a estrutura administrativa seria montada, foi motivada por questões geográficas, pois a cidade ficava a meio caminho das missões realizadas no Chile e também no Paraguai, desempenhando também um importante papel no comércio da região. A opção pelo nome Província Jesuítica do Paraguai aconteceu porque grande parte de seu território era banhado pelas águas do rio de mesmo nome. Mas a província jesuítica do Paraguai estava sujeita, na época de sua criação, à estrutura espanhola representada pelas governações do Paraguai e do Rio da Prata e também de Tucumã e do Chile. Em 1726, elas passariam à governação de Buenos Aires, embora permanecessem ligadas ao bispado de
Assunção, num intrincado sistema religioso e político. Professora Matilde, espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo. Agur GVT. Obrigado!